turma, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Produção de Recursos Didáticos para a Educação Digital. Vamos ver qual é a aula dessa semana? Então, nós vamos conversar hoje sobre avaliação da aprendizagem na educação digital. Primeiro, a gente precisa recuperar um pouco o que é avaliação da aprendizagem. Eu sei que vocês estão fazendo uma disciplina concomitante a essa sobre avaliação, então é bom que vocês podem fazer esse diálogo entre as duas disciplinas. Os objetivos dessa semana são reconhecer a importância do feedback docente na avaliação e identificar o lugar das rubricas de avaliação dirigidas aos cursistas e orientações de correção à equipe docente do acompanhamento. Como nós estamos pensando não apenas como ocorre o feedback, tá, desse professor facilitador, do professor tutor, mas também como o professor autor subsidia, esses professores estão lá na ponta a dar o feedback, a fazer as avaliações, a corrigir, direcionar o olhar para os pontos principais em cima dos trabalhos dos alunos, ok? Então, vamos lá. Avaliação da aprendizagem. Vocês devem estar estudando sobre isso. A avaliação formativa, ela é processual, acontece ao longo do processo, tem por objetivo reorientar o percurso, permite ajustes sucessivos, o replanejamento e ajuda os alunos a localizarem suas dificuldades e potencialidades. Então, ela ocorre durante o processo, durante as aulas, durante o bimestre ou semestre. Já a somativa vai ocorrer lá no finalzinho, vai ocorrer com a finalidade de apreciar um resultado, porque a gente ainda não conseguiu escapar, por conta de documentação acadêmica, documentação escolar, da exigência de notas ou conceitos para efeito de histórico e outros boletins e outras documentações. Inclusive porque, quando há transferência de aluno, são os códigos que são reconhecidos em diversas outras redes, outras instituições. Vamos pensar aqui a avaliação da aprendizagem. Para que serve a avaliação? Tem o foco de oferecer informações sobre a aprendizagem e não pode ser realizada apenas ao final do processo. Ela pode ser realizada no final do processo, mas não apenas. Estamos permanentemente emitindo juízo de valor sobre os estudantes. Esse juízo de valor é em cima do desenvolvimento deles, tá? Do desenvolvimento pessoal, cognitivo, em termos de atitudinais também, procedimentais, atitudinais e conceituais. O professor não avalia com o propósito de dar nota. A nota é uma decorrência desse processo e não o seu fim. Não deve ser o fim, nem para o aluno, nem para o professor. Tá? Então, esse receio da nota, tanto por conta do professor quanto por parte do aluno, ele precisava ser desconstruído, mas isso tem a ver com a avaliação classificatória que permeia a educação tradicional durante anos e anos e anos. Vamos questionar, vamos pensar a avaliação tradicional. Gosto sempre de trazer essa imagem para pensar a avaliação do Francesco Tonucci, que ela é muito interessante. Olha só, vamos ver os diversos alunos que nós temos aqui nessa imagem. Diversos alunos, bem diferentes da professora, e todos esses alunos estão sendo rotulados de alguma forma, mal educados. Somente esse rapaz aqui, que se assemelha muito ao perfil da professora, dá para vocês verem isso aqui? É que ela rotula, classifica como sendo aquele bom aluno. Então, o ideal de bom aluno dessa professora é que ele se encaixa numa forma, ela está trabalhando com um modelo de avaliação classificatória. Todos os outros alunos que têm suas especificidades são considerados fora da curva, portanto, tem algum desvio, algum problema, e, no entanto, somos todos diferentes, todos nós. Aí a Jussara Hoffmann fala para a gente, faz a seguinte pergunta. O sucesso alcançado por alguns, notas altas, primeiros lugares, representa de fato sua formação no sentido de um indivíduo capaz de descobrir alternativas para enfrentar o mundo atual, descobrir-lhe os enigmas e enfrentá-los corajosamente?
Será que é uma nota que vai ancorar ou fundamentar uma nova descoberta, uma construção autoral que vai fazer a diferença no mundo, alguém que vai formar, que vai representar realmente uma emancipação, uma militância, um ativismo? Será que é a nota que revela quem é que vai fazer esse avanço no seu percurso individual e social? Não é a nota, gente. A nota é apenas um parâmetro ali para a escola ou para a universidade registrar, tá? Em que momento está aquele aluno, em termos de documentação. Mas o importante mesmo é ver o avanço cognitivo e o avanço procedimental, atitudinal de todos os nossos alunos. Então, a avaliação na educação à distância é um processo inerente aos processos cotidianos da aprendizagem, incluem, claro, uma concepção de educação do homem e do mundo, e o professor tutor ou facilitador deve estabelecer e respeitar os princípios e critérios desenhados pelo professor autor. Por isso, a importância do professor autor estar sempre em diálogo com a equipe de facilitadores para alinhar quais são os seus objetivos de ensino, tá? De forma que esses profissionais que estão lá na ponta, junto com os alunos, não se distanciem tanto do objetivo desenhado inicialmente no desenho didático, ok? Então, o professor autor precisa, sim, acompanhar os tutores, tanto com formação, subsidiando para a avaliação, para esses feedbacks. É claro que tem um outro profissional, coordenador de mediação, que vai fazer esse trabalho de forma mais próxima, mas em termos de conteúdo, o professor autor precisa estar também em diálogo, talvez não com a mesma frequência que o coordenador de mediação, mas em diálogo com esse profissional, pelo menos para depois ter acesso direto aos professores tutores ou facilitadores. Então, avaliar não é medir, embora faça parte do processo. Não pode ser o quê? O todo, pode ser parte e não o todo. A medida, ela compõe a avaliação. Aí eu tenho alguns exemplos de feedbacks em fóruns de discussão aqui que são interessantes para a gente pensar que tipo de feedback o professor tutor pode oferecer aos seus alunos de forma a considerar a pertinência, a relevância da sua publicação, do seu trabalho, mas também auxiliar que ele avance. Olá, aluno, que bom que você participou do fórum, mas a sua primeira resposta ficou incompleta. E sobre a segunda, penso, porém, é muito importante que você escreva com as suas palavras. Queremos muito saber quais são as suas ideias e qual a sua opinião sobre o tema abordado nas questões. Caso queira citar algum texto, busque indicar o nome do autor e o nome da obra, e o ano da obra, ok? Vamos aprender juntos. O que tem nessa mensagem aqui? O que vocês imaginaram que ocorreu lá no trabalho do aluno para o tutor fazer esse tipo de feedback? Possivelmente o aluno incorreu em alguma infração à autoria. E aí o tutor, ele não é aquele que aponta o dedo e busca a punição. Ele precisa primeiro orientar, subsidiar esse aluno, explicar como ocorre uma paráfrase, uma citação, como a gente delega a autoria de forma ética, honesta, para então depois ele cobrar. Não é no primeiro momento, tá? Primeiro a gente orienta, primeiro a gente ensina. Vejamos esse segundo exemplo aqui. Olá, aluno, excelente participação no fórum. Na questão 1, você demonstrou conhecer as ideias dos filósofos Sócrates, Aristóteles e Platão, que eles não demonstram a mesma opinião sobre o significado de conhecimento. Ainda respondendo de forma correta, que Aristóteles apresenta uma visão que é utilizada nos dias atuais. Na questão 2, você escolheu as 5 palavras citadas no texto e justificou de forma coerente o motivo da escolha delas, contextualizando com a prática pedagógica. Vejam, pessoal, que nesse feedback aqui, o tutor valorizou, considerou a resposta do aluno em profundidade, com cuidado, com respeito, exaltando como esse aluno teve uma boa compreensão.
do conteúdo, descrevendo e também valorizando. E isso é fundamental para fazer com que o aluno permaneça se dedicando nos seus estudos. Agora, vejamos alguns feedbacks de acordo com algumas questões. Se o aluno deu uma resposta incompleta, olha esse exemplo. Interessante, fulano, porém penso que pode desenvolver mais o conceito de cultura. Todos nós temos cultura. Esse é um feedback possível. Outro feedback. Até que ponto essa citação está correta? Tragam suas opiniões baseadas no texto para que possamos ter uma discussão melhor. Então, aqui tem um desafio. Tem um desafio, uma problematização, uma convocação para o aluno pensar, problematizar determinada citação e conversar com os colegas com outras perspectivas. Se o aluno copiou a resposta de uma fonte da internet, olha, aqui um problema. Então, a cópia sem indicar autoria, em geral, os alunos não sabem que copiar uma parte do texto é problemático, pois a escola não ensina isso. Nossa escola da educação básica ainda trabalha com a compreensão de que o correto é o que está exatamente no texto, e não a sua compreensão, sua interpretação sobre. Tudo bem, gente, nós já estamos avançando bastante nesse sentido, mas a escola na qual eu fui formada trabalhava com essa concepção. E quando eu vou conversar com os meus alunos da pedagogia, e comento isso, eles narram que ainda é assim. Espero que nós estejamos trabalhando para desconstruir esse modelo de escola, ok? Então, aqui, façamos essa orientação de forma cuidadosa, evitando o constrangimento, principalmente no local público. Qual é o local público na educação à distância? Fórum. O fórum todos estão vendo. Então, o professor corrige o aluno ali em público? Ou o professor envia uma mensagem via e-mail, via mensageria, inbox, orientando esse aluno via tarefa, alguma coisa que só esse aluno tem acesso. Como é que a gente aborda? Como é que a gente corrige? Vamos observar sempre o direito do aluno. Aí uma sugestão aqui que eu trouxe para vocês. Olá, fulano, que bom que está participando do fórum. Vejo que fez uma citação de um texto. Nesse caso, procure sempre colocar entre aspas e indicar o autor e o ano. Mas eu gostaria mesmo de saber a sua opinião sobre a questão. O que você pensa sobre? E aí você completa com uma pergunta relativa à questão. É uma sugestão interessante, né? Vamos aqui às rubricas para avaliação. Então, agora é o professor autor auxiliando o professor facilitador ou tutor nas correções. Então, eu trouxe uma sugestão aqui. O enunciado: cite uma característica das seguintes abordagens teóricas para a educação. Aí temos duas abordagens, educação tradicional e sociocultural. O que o professor autor envia de orientação para os tutores corrigirem as questões dos alunos, as provas? Caros tutores, para essa questão ser considerada correta, ou seja, 100% de acerto, faz-se necessário que o aluno indique com clareza, coerência, pertinência e com suas próprias palavras uma característica de cada abordagem solicitada. Aí aqui tem algumas possibilidades de respostas, tanto para a educação tradicional como para a abordagem sociocultural. Então, o professor autor ele precisa cuidar de oferecer ao professor tutor ou facilitador os subsídios para ele fazer uma correção com mais segurança, sem pesar mais a mão, pesar demais ou deixar leve demais. E uma outra orientação, que inclusive eu costumo fazer quando acompanho no finalzinho das disciplinas os professores facilitadores aqui da Univesp, é você abrir algumas provas ali, junto com os tutores, e fazer a correção no coletivo. E a gente vai alinhando o peso para que todos corrijam mais ou menos, claro, tem sempre alguma carga de subjetividade, mas mais ou menos com os mesmos parâmetros. O ideal é não fugir muito, não escapar muitos parâmetros que a gente constrói coletivamente. Isso é primordial, tá? Em cursos que há muitas turmas, muitos profissionais atuando na avaliação dos alunos. Ok, pessoal? O que vocês acharam? Já tinham pensado sobre isso? Então, nós desejamos construir formações que promovam a autoria, que ensinem o aluno e seu professor
a ousarem se tornarem autores, que lhes façam compreender que as certezas são provisórias e podem ser o ponto de partida para novas dúvidas, que também vão ser provisórias. Alimentem a fome de aprender sempre pelo resto da vida. Desejamos uma EAD que garanta a permanência do aluno com qualidade, relevância e pertinência para a sua vida, que tenha sabor e promova o saber. E essa aqui é a nossa referência dessa nossa videoaula de Sarah Hoffman com avaliação mediadora. Ok, pessoal? Então, problematizar a avaliação da aprendizagem é sempre fundamental, mas na educação à distância, por ter outros profissionais envolvidos, fazer esse diálogo e aproximar o discurso e os critérios de avaliação por meio de rubricas de avaliação é fundamental, ok? Então, a gente se encontra na próxima aula.